Olá pessoal, está começando agora a Mostra Universitária. Meu nome é Caio Giaquinta, eu faço parte da Enrede Viçosa e a gente está preparando esse programa incrível para vocês. A Mostra Universitária, para quem não conhece, é baseada num projeto antigo da UFV, o Graduação na UFV, e a gente vai apresentar todos os detalhes que existem dentro do universo acadêmico. Esse é um programa muito necessário para ressaltar a importância do ensino superior e que esse é um espaço aberto a todos. E a UFV vai estar sempre de portas abertas para receber novos estudantes. E aí, Val, tá animada? Animadíssima, Caio. Oi, gente, eu sou a Val e hoje no programa nós teremos um bate-papo com a vice-reitora da universidade, a Regiane Nascentes. Além disso, também teremos um bate-papo com a psicóloga Luísa Migiolari sobre saúde mental e estudos, que vai ser muito interessante e muito necessário nesse momento, né? E falaremos também sobre como funciona uma universidade e muito mais. Fiquem ligados. O programa está só começando, nós teremos mais no decorrer das semanas e então fiquem ligados, já deixem seu like e compartilhem com os amigos. E olha, já vai agora no Twitter e usa a hashtag Mostra Universitária, que a gente vai estar lá, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. E qualquer comentário é só deixar aí também no nosso vídeo aqui no YouTube. Agora, sem mais delongas, precisamos apresentar algo para vocês para começar de fato esse programa. Ela, que é a segunda melhor universidade de Minas Gerais, entre as 8 melhores do Brasil e entre as 20 melhores da América Latina. A universidade mais linda do Brasil, campeã da primeira rinha de universidades públicas do Facebook, a patroa das universidades públicas do Brasil. Conheçam agora a Universidade Federal de Viçosa. E aí galera, já estou aqui nas 4 pilastras da UFV, a entrada principal para a gente começar o nosso tour. Então vamos lá. O primeiro fun fact da UFV é que está sempre rolando uma obra, afinal a mais bonita do Brasil precisa retocar a maquiagem. Logo na entrada a gente já dá de cara com esse lago maravilhoso. Todo mundo tem vontade de entrar, mas eu sugiro não entrar porque pode dar muito ruim. Esse prédio aqui atrás de mim é o centro de vivências. Ele é uma parte dele é um setor administrativo, a outra é o auditório Fernando Sabino, que é o maior auditório que vai fazer. Aí aqui acontecem vários eventos e a formatura também acontece no espaço que é atrás, que eu vou mostrar para vocês já. Inclusive a formatura do UFV é uma das maiores que a gente tem nessa cidade. Agora eu estou aqui em frente ao edifício Arthur Bernardes, né, que a gente chama de Bernardão, que ele é o edifício mais antigo aqui da UFV, que foi, na época, nem era universidade ainda, né, era Escola Superior de Agricultura Veterinária. Aqui o pessoal tinha aula, mas hoje em dia funciona como um prédio administrativo, né? Então tem vários setores aqui. E ele é muito bonito, eu vou fazer umas imagens para vocês verem. Agora eu estou aqui, tem aqui a Biblioteca Central, a gente costuma chamar ela de BBT. E aqui é uma biblioteca assim, que a gente costuma ficar muito aqui porque tem sala de estudos, ou até mesmo aqui no hall para dar aquela descansada depois do almoço e para pegar livros, claro, também. Agora eu estou aqui na Diretoria de Relações Internacionais, onde fica a sede da Enrede, onde a gente transmite as nossas lives para falar que nosso tour vai acabar por aqui, mas essa é só a primeira parte. Acompanhe aí na semana que vem a segunda parte, porque tem muita coisa para conhecer ainda. E aí, gente, a UFV é ou não é a mais bonita do Brasil? Fala a verdade. Mas fica de olho aí, porque semana que vem a gente vai ter a continuação do tour, vocês vão conhecer muito mais do campus, que ele é imenso, não dá para mostrar tudo num vídeo só, né? E como vocês podem ver, já estou num estúdio diferente, né, por causa da pandemia. A gente tem que adaptar aí, gravar cada parte para manter a segurança dos nossos convidados e conseguir fazer um programa incrível com vocês.
E hoje, agora eu tô sozinho, né, sem minha parceira Val, eu tô até me sentindo importante, um pouco de falta dela, porque eu vou fazer uma entrevista incrível com uma pessoa muito importante aqui no UFV, que é a vice-reitora aqui da instituição, Regiane Nascentes. Bem-vinda, Regiane, ao nosso programa, a Mostra Universitária, agora de um formato diferente, né? Você seguiu nossa parceira no passado, para quem participou, lembra da Regiane lá na nossa palestra de abertura, né, Regiane? Seja muito bem-vinda de novo. Obrigada, Caio. É um prazer participar com você, com quem está nos assistindo. Mostra Universitária é muito importante para a nossa universidade. Esse ano de uma forma virtual, mas não deixará de ser menos importante, né? E o tema da nossa conversa hoje, né, é a importância do ensino superior. A gente lembrar que nesse momento a gente tem que ressaltar a importância desse espaço, que tem um papel fundamental aí até no combate à pandemia, né, e um papel fundamental durante todos os anos e durante toda a história, e principalmente na produção científica do nosso país. Então, para a gente começar essa nossa conversa, acho que é interessante você se apresentar um pouco para o pessoal de casa, falar um pouco da sua trajetória de UFV. Sim, eu sou vice-reitora atualmente da Universidade Federal de Viçosa, como o Caio já me apresentou. Eu sou engenheira civil, me formei aqui na UFV. Eu completo 20 anos de formada já, com muito orgulho. Durante a minha graduação aqui na instituição, eu fiz 4 anos de iniciação científica. Sempre gostei, Caio, de participar de todas as atividades extracurriculares, né, fora de sala de aula. Participava na época, a gente não tinha muitas opções, né? Não tinha internet, computador, celular, era muito incipiente ainda. Mas eu participei de vários grupos de apoio extensionista, Lar dos Velhinhos, campanhas no Rotaract, enfim, todas as atividades que tinham, eu sempre gostei de ser muito participativa. Me formei em março de 2001, porque a gente pegou várias greves na época. E como eu fiz iniciação científica, gostava muito, né, e gosto ainda de pesquisa. Eu fiz mestrado e doutorado na área de geotecnia ambiental, que é dentro da engenharia civil, e fiz pós-doutorado também. E gostaria, na época, meu sonho era ser docente, e era da UFV, mas na época não tinha concurso na minha área. Fiz concurso na Federal do Mato Grosso, passei, fui docente lá durante 2 anos e meio. E lá eu tive a oportunidade de ser coordenadora de curso também. Eu fiz tudo muito rápido, então eu era muito jovem. Foi um período muito bacana, assim, de muita maturidade. O pessoal lá me acolheu muito bem. E depois de 2 anos e meio de Federal do Mato Grosso, como professora e coordenadora de curso, eu tive a oportunidade, muito feliz, de voltar para a UFV. Hoje eu sou professora da universidade, do curso de Engenharia Civil. Eu retornei para o campus de Rio Paranaíba. E lá eu tive a oportunidade também de ser a primeira professora do curso, e isso me dá muito orgulho. Eu acho que é muito bacana você participar desses processos desde o início, eu acho que cresce todo mundo muito junto. Lá também tive a oportunidade de ser chefe de instituto, fui diretora de ensino e diretora-geral do campus. O professor Demetrios, que foi meu professor aqui de hidráulica e hidrologia na graduação, me convidou para concorrer com ele na chapa como vice-reitora. Em 2018, a gente concorreu, nós vencemos. Em maio do ano passado, 2019, a gente assumiu a administração superior. Então, resumidamente, é isso. Para o pessoal de casa aí, eu já me identifico bastante, porque eu também faço engenharia civil, né? Então, infelizmente, não tive a honra de ser seu aluno, né? Porque você dava aula no outro campus, né? Mas já me sinto aqui em casa, já, né? Que bom, Caio, que bom. E sobre essa importância dos projetos de extracurriculares que você falou que participa, né? Eu achei legal você falar, porque é um ponto que a gente ressalta muito aqui no nosso programa. A gente vai apresentar para o pessoal que está de casa ao longo desse e dos próximos programas. Vamos falar sobre várias oportunidades extracurriculares que a gente tem. Então, uma pergunta, Regiane, que eu queria fazer é justamente sobre esse ponto, para ressaltar a importância do ensino superior, o caráter de transformação social que tem na universidade, né? A gente sabe como que a universidade ela tem esse poder de mudar o rumo da vida de uma pessoa e fazer realmente uma transformação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal de casa. Sim, eu acredito que a universidade ela abre as portas para qualquer, né, adolescente, qualquer jovem que esteja disposto a estudar. O caráter transformador da universidade é enorme, principalmente da UFV, que é uma instituição de ensino que preza pelo acolhimento, né, pelo apoio ao estudante. Então, esse papel das universidades federais
do ensino público, gratuito e de qualidade, ele é fundamental. Então, eu convido a todos vocês que estão assistindo, né, que foquem nos estudos e que venham estudar com a gente. A Universidade Federal de Viçosa, ela realmente tem esse perfil diferencial e transformador, sim, porque a partir do momento que um estudante vem para cá, ele é acolhido, nós temos vários auxílios, auxílio moradia, auxílio alimentação. Vamos falar sobre todos esses auxílios daqui a pouco, hein? Que bom. Ele tem a possibilidade de transformar a vida dele e dos familiares, né? Eu conheço várias pessoas que os familiares não tiveram possibilidade de estudar e que é o primeiro, né, da família se formar isso, Caio, é muito gratificante para a gente, tanto na entrada do estudante quanto na formatura. São dois momentos, para mim, né, enquanto gestora da universidade, muito feliz que a gente percebe, sim, esse perfil transformador de uma universidade pública, gratuita e com qualidade de ensino como a UFV. Acho importante até reforçar essa questão que a universidade é sim um espaço para todos, né, Regiane? E que é para todos, mas é claro que tem que ter muita garra, muita dedicação, estudar, porque também não é fácil, mas vale a pena. No final, vale a pena, você pode ter grandes mudanças e realmente eu acredito que o período da universidade é onde a gente se descobre por inteiro, né? A gente define quais são as nossas metas, nossos objetivos de vida, conhece várias pessoas novas, então acho muito importante por esse lado também. Concordo plenamente, oportunidade única. E para quem está no ensino médio agora, talvez em dúvida aí se a universidade é o destino que eu quero seguir, né? Porque, claro, a universidade não é o único caminho, né? Sim, é um caminho, um dos caminhos. E aí existe um pouco essa dúvida sobre os cursos que são oferecidos na universidade e a diferença entre um curso numa universidade e um curso técnico, por exemplo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Os cursos de graduação dentro da instituição de ensino superior, eles têm como característica um período mais prolongado, né? A formação do estudante, ele tem uma formação com conhecimento maior, né? A parte teórica maior e a parte prática também. Já o curso técnico são cursos de duração menor, menos prolongado em relação ao ensino superior, e ele tem um perfil muito mais técnico, né? O estudante, ele aprende aquela técnica para o mercado de trabalho voltado para aquilo que ele está realmente cursando. O curso de graduação, ele já te possibilita outras vertentes, né? Eu, por exemplo, sou engenheira civil e sou docente, trabalho com pesquisa, né? Eu poderia trabalhar em uma construtora, poderia trabalhar apenas com projeto, poderia trabalhar no campo. Então, os cursos de graduação, em geral, eles têm um perfil um pouco mais aberto e mais prolongado. Em geral, um curso de graduação ele dura de 4 a 5 anos. E o curso técnico é um curso que você pode fazer, inclusive, junto com o curso médio, né? O médio técnico, ou depois do médio você pode fazer o técnico. E a duração, em geral, é mais curta. Então, já vai pensando aí qual vai ser o seu caminho agora, porque o Enem está chegando, né? Em janeiro já tem aí. E de qualquer forma, você já fica de olho para saber mais oportunidades que tem aqui na universidade, seguindo aí o nosso programa. E agora eu queria entrar num assunto que é justamente sobre isso, né? As perspectivas para o próximo ano. A gente está num período muito adverso, com a pandemia, né? A gente está tendo aulas remotas, a gente não sabe quando que vai voltar, né? Não tem como a gente dar com precisão essa informação. Mas como que a gente pode motivar e quais são as perspectivas que a gente tem hoje para a entrada dos novos estudantes no ano que vem? Certo. Em relação ao período, como você falou, o período de pandemia, nós estamos atualmente com todas as disciplinas, a vida acadêmica online. O que a gente acredita é que em breve, né, a gente torce porque a gente tem a vacina, Caio. O mundo, né, está com várias pesquisas aí, a Universidade Federal de Viçosa também tem grupos de pesquisa relacionados a essa busca da vacina. A gente tem trabalhado também muito, Caio, em relação à readequação dos ambientes. Então, a gente está focado inicialmente em relação aos ambientes administrativos, mas após isso serão os ambientes acadêmicos, sala de aula, restaurante universitário, alojamento, enfim. Infelizmente, a grande maioria das universidades, para não falar todas, né, do Brasil, não retornaram presencialmente no período comum. Aqui a gente começa em março, né, normalmente em março de todo ano. Ano que vem não poderá ser, mas a gente acredita que maio, junho
será, né, é o período em que os calouros vão ter a entrada aqui com a gente, então eu espero que vocês fiquem muito motivados, foquem no Enem, estudem bastante e possam estudar aqui com a gente, e provavelmente será em maio, junho. Em relação ao retorno presencial ou remoto, Caio, nós ainda não sabemos, vai depender muito de como vai acontecer a pandemia, mas de qualquer forma, a entrada dos calouros para a gente é um momento único, um momento de muita felicidade. Vocês podem ter certeza que vocês serão muito bem acolhidos aqui, independente da forma que esteja. Então, esperamos vocês. E não só, estendo esse argumento aí sobre a recepção, que não é uma coisa apenas da universidade como instituição e gestores, né, mas os próprios alunos, a recepção vai continuar calorosa da mesma forma, dando o nosso melhor, como a gente sempre faz. A recepção dos calouros aqui é realmente um evento, né? Realmente um evento, é perfeito. Então, Regiane, eu queria agradecer mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal de casa aí já está animado para entrar aqui na universidade. E agora a gente vai dar sequência ao nosso programa, que vocês devem estar em dúvida aí para conhecer um pouquinho mais de Viçosa, da cidade, né? Então agora vocês vão conferir. Mas afinal, quanto é que custa morar em Viçosa? A matéria foi feita pela nossa parceira Maria Eduarda. Tudo bem, eu sou a Maria Eduarda e eu faço parte da equipe da Mostra Universitária do Em Rede. E hoje eu vim falar um pouco para vocês quanto que custa realmente morar em Viçosa. As 3 principais formas de você morar em Viçosa são morando sozinho, no alojamento da UFV e morando em repúblicas. A primeira opção de moradia que eu vou falar aqui para vocês hoje é sobre morar no alojamento da UFV. Para passar esses dados para vocês, eu conversei com alguns amigos que moram em cada uma dessas opções. Eu, por exemplo, moro sozinha, então eu vou falar para vocês um pouco da minha realidade e da realidade de outras pessoas que eu conheço. Mas enfim, sobre o alojamento da UFV, é uma moradia gratuita e o único gasto que uma pessoa que mora no alojamento vai ter é que todo mês, né, os moradores juntam uma quantia para uma caixinha que vai para a compra de material de limpeza, essas coisas. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as repúblicas, que é uma opção de moradia muito escolhida pelos estudantes, por ser uma forma de dividir as despesas para 3 ou mais pessoas. Essas despesas têm algumas variáveis, que é a localização do imóvel, o estilo de vida do estudante, o número de quartos que esse imóvel tem também. Conversei com 2 pessoas que moram em repúblicas em diferentes locais para passar essas informações aqui para vocês. A primeira pessoa mora na rua Milton Bandeira, que fica a mais ou menos 15 minutos das 4 Pilastras, que é a entrada principal da UFV. Isso se você estiver andando. Por pessoa, o valor dessa república é de R$400, o que não é um valor muito alto comparado aos preços que outras repúblicas de Viçosa também cobram. Eu vou falar sobre a segunda pessoa que mora na Ladeira dos Operários, que é uma rua, é uma ladeira, né, na verdade. É uma ladeira que fica a 2 minutos da UFV, ou seja, localização muito boa, e que tem vários prédios lá e tal. E pela localização ser melhor, ela paga R$650. Isso também morando com mais 2 pessoas, né, 3 pessoas no total. Lembrando, gente, que a alimentação eu vou falar depois. Isso aí não tá incluso a alimentação. Só internet, luz, condomínio, água e o aluguel. Agora eu vou falar sobre a terceira opção de moradia, que é morar sozinho. O sonho de muitos estudantes, mas que também é uma escolha bem cara, se comparado às outras opções, e que requer muita responsabilidade também. Eu pesquisei os preços em algumas imobiliárias e ficaram entre R$700 a R$1.200, apartamento de 1 quarto. Agora eu vou falar de alimentação. Eu fiz os cálculos de quanto ficaria mensalmente fazer as 3 principais refeições do dia na UFV, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Multiplicando por 30, né, que no caso seriam 30 dias, ficaria R$168. Aí você conseguiria se alimentar por todo o mês na universidade com esse valor. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês a ter mais ou menos uma noção de quanto que custa morar aqui em Viçosa. E é isso. Tchau. Agora já deu para ter uma noção do tanto que se gasta para morar em Viçosa.
Mas aqui na UFV ainda existem vários auxílios para aqueles alunos que estão em estado de vulnerabilidade socioeconômica. A UFV é uma universidade muito atenta e cuidadosa nessas questões relacionadas aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Existem diversos auxílios que a UFV oferece para ajudar na formação desses alunos. Uma possibilidade, como a Maria Eduarda já falou, é a moradia estudantil, os chamados alojamentos. Essa é uma oportunidade para aqueles que estão realizando a primeira graduação e que não são residentes da área urbana de Viçosa. Como as vagas nos alojamentos são limitadas, em alguns casos é oferecido um auxílio financeiro para ajudar a pagar um aluguel na cidade. Também existe o serviço de alimentação que garante todas as refeições oferecidas nos restaurantes universitários, gratuitamente durante a graduação. Para aqueles que têm filhos de 0 a 6 anos, existe o auxílio creche, um auxílio financeiro para ajudar a pagar uma creche para os seus filhos enquanto estão na universidade. Por último, ainda existe o auxílio emergencial, um recurso para cobrir despesas emergenciais e imprevistas. Mas os serviços de assistência estudantil não param por aí. Além de todos esses auxílios, ainda existem diversos serviços que a UFV dispõe para todos os seus alunos e funcionários. Como, por exemplo, a Divisão de Saúde, que realiza atendimentos médicos e odontológicos gratuitamente, contemplando clínicos gerais e especialistas em diversas áreas da medicina. Além disso, há também o setor de vacinação e o laboratório de análises clínicas, que realiza exames a um preço muito mais acessível. Outra divisão importante é a psicossocial, que conta com uma equipe de assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras que realizam diversos atendimentos e ações individuais e em grupo, em busca de uma melhor qualidade de vida e saúde mental dos estudantes. Por fim, há ainda o seguro para acidentes pessoais, um seguro que cobre algumas despesas médicas e odontológicas decorrentes de acidentes com o estudante da UFV, seja dentro ou fora da instituição. Então, como vocês viram, são muitas oportunidades, mas é só o começo, hein? Então, vai deixando o comentário aí no vídeo, aperta o dedo nesse like aí pra gente ter bastante engajamento também e vai lá no Twitter tirar suas dúvidas na hashtag Mostra Universitária. E agora vocês que estão ansiosos para vir para Viçosa, conhecer uma cidade nova, conhecer pessoas novas e a tão sonhada vontade de morar numa república, saber como que funciona, mas vem a pergunta, como realmente é morar numa república, né? Então, para ajudar a gente a explicar isso para vocês, a gente chamou o Diego Souza, da República Zeta, e o Luiz Fernando de Oliveira, da República Carraspana. E aí, meninos, tudo bem? Olá, tudo jóia. Então, Diego, você podia começar falando pra gente como que é a sua república, como que você conheceu? Então, a minha república, a República Zeta, né, é uma república mista. Éramos em 5, mas uma das integrantes se formou agora em janeiro desse ano. E somos 4 agora, 2 rapazes e 2 moças. Eles chegaram em Viçosa no ano de 2016 e eu cheguei um pouco depois. Mas aí você já conhecia eles antes? Como que era? Eu conhecia uma das integrantes, ela me conhecia desde pequeno, desde muito novinho. A gente mora na mesma cidade, mora próximo hoje. E aí, quando eu passei para a UFV, eu comuniquei com ela, passei e tal, preciso de ajuda para conseguir um lugar para morar. E aí ela falou que tinha uma vaga na casa dela, na república dela, e foi direto para cá, desde sempre. Bacana. E Luiz, conta pra gente como que foi no seu caso aí. Eu vim para Viçosa para estar estudando na Universidade Federal e acabei conhecendo, através dos amigos meus da mesma cidade minha, a vieram, me apresentaram aqui, bati um papo legal com o pessoal lá e acabei entrando na República. Já conheci um pouco da história da casa. A casa tem cerca de 18 anos já de República em Viçosa. A gente somos hoje aí em torno de 10 moradores na casa. É uma casa bem grande, às vezes com uma grande rotatividade de pessoas e de alunos da universidade. A República é uma república masculina e o pessoal tem costume de fazer festas, então eu já tive bem esse conhecimento da casa mesmo, de conhecer a República através do Instagram e através do Facebook também. É legal que a gente tem 2 repúblicas bem diferentes, né? No caso do Diego, ele já conhecia uma pessoa, né? Uma república menor,
E no caso do Luiz, uma república maior, mais tradicional, já aí com muitos anos, né? E Agora, só pra gente, né, conversar um pouquinho mais, a gente vai fazer um clássico Eu Nunca. E aí a gente vai falar de algumas situações que acontecem em república e a gente quer saber se já aconteceu na república de vocês. Pode ser? Bora lá. Sim, bora. Então, beleza. Eu nunca comi comida de outra pessoa na geladeira. Eu já. Eu já. Mas aqui em casa é muito engraçado porque a gente liga, obviamente, mas é uma conexão muito legal. E às vezes acontecia de você chegar cansado da UFV, ver aquele brigadeiro bonito na geladeira e comer. Mas a gente tenta não fazer, mas sempre que fazia a gente falava, gente, ó, peguei um pouquinho, qualquer coisa depois eu reponho, mas já fiz. Pô, aqui em casa são 10, né? Então, acaba sempre alguém comendo a comida de alguém, não tem jeito não. E a gente tem aqui o decano da casa, né? E a fome dele é maior do que a de todo mundo, né? E aí acaba também dele pegando, comendo comida da galera, mas sempre tenta se manter o bom relacionamento, avisar depois, tentar repor. Mas em algumas histórias chega a ser engraçado, do pessoal comer, tipo, pegar o pacote de mini chicken, deixar um só pra falar que não comeu o último, né? O pessoal é foda, mas assim, a gente tenta manter uma boa convivência aí sempre e tá repondo, tá tentando conversar com o brother antes de pegar e de comer alguma coisa que tá na geladeira. lá em casa a gente tem um problema que eu tô tendo até agora durante a quarentena, que às vezes eu coloco a comida na geladeira e eu não sei mais se ela é minha ou se ela é dele. Se eu moro lá em casa. Aqui em casa tem acontecido um pouco disso também. Essa situação corriqueira também, né? Porque todo mundo acaba comendo os mesmos tipos de coisa e tal, e acaba deixando na geladeira, você nem sabe se é seu mesmo, já vai fazendo. E aí vamos pro próximo, que é esse daqui eu nunca fiz, hein? Mas eu vou dizer que eu faria. Eu nunca fingi que estava doente para não limpar a casa. Eu nunca. Mas eu nunca. E você, Pô, Luiz? aqui em casa, fingir que tá doente, não. O pessoal aqui tenta manter a hierarquia de quem entra na casa e tal, e sempre tem as tarefas divididas aí pros calouros. E Eu queria até te perguntar como que funciona aí na República com 10 pessoas para dividir, né, na limpeza da casa, como que vocês fazem? pô, o pessoal segue a hierarquia, né, de quem entrou antes na casa. O pessoal tem mais privilégios, porque já acabou tendo que fazer isso anteriormente, entendeu? E mantém-se aquele, cada um lava o seu prato, cada um lava aquilo que suja, e as áreas comuns geralmente rolam um mutirão, e a gente também tem a Neide que dá uma força pra gente aqui, e ela vem uma vez na semana e acaba ficando tudo limpo também, porque a galera sempre é atarefada na faculdade, não sobra muito tempo para ficar em casa bagunçando. Mas tem um aqui agora que eu acho que os dois vão dizer que sim, e eu aposto que vão ter histórias boas pra gente, hein? Que é, eu nunca dei uma festa na minha república. Eu sozinho não, mas nós em grupo assim já aconteceu. E a gente no prédio onde a gente mora não pode ter festas assim, mas já aconteceu da gente dar festa assim, escondida. Se a síndica estiver vendo agora, hein? Pois é. Ela bateu aqui mais cedo, mas vou falar pra ela não assistir. Aqui em casa, todo final de semana tem festa, então sempre alguém deu a festa. Eu já fiz várias festas em casa, já deu problema festa em casa. Já tivemos que mudar de casa por causa de festa. Mas é tudo meio controlado, né? Depois que a gente colocou as regras, não tem muito mais desse problema de convivência com o vizinho e tal. O pessoal não gosta muito, né? Por ser público, por ter muito jovem e tal. Às vezes acaba o pessoal se exaltando na voz ou no som.
Mas a gente tenta sempre fazer as festas da casa e calorada da casa, esses negócios a gente aluga espaço por fora para estar fazendo, né? Para estar mais dentro das leis do município aí. Mas uma festinha de vez em quando sempre rola na Carraspana. Achei interessante que ele falou sobre a República mudou de casa, né? Porque tem muito isso, que a República são os moradores que fazem. Então muda a casa, mas a República segue. Continua sempre, a República continua. E aí, pode ir pro próximo? A próxima pergunta, né, do Eu Nunca é: eu nunca deixei comida estragar na geladeira. E aí? Vocês já deixaram comida estragar na geladeira de vocês? Dá uma dó, mas já. Inclusive, semana passada eu esqueci completamente umas batatinhas na geladeira. Fui olhar, elas estavam feias, coitadas, mas já aconteceu de deixar a comida estragar. Eu acho que todo mundo já deixou, né? Em algum momento. Aqui o pessoal não costuma deixar muita comida estragar, não, porque tem muita boca para comer, né? Então, quase nunca estraga, mas só já deixou dar cogumelo na outra casa, no prato, debaixo da cama aí, entendeu? O integrante da casa deixou dar um cogumelo no prato, debaixo da cama uma vez aí. Complicado. Mas o cogumelo não foi reaproveitado, não, ele estragou, foi pro lixo mesmo. Eu vivi esse caso aí essa semana, tinha um mamão, né? E aí fica aquela confusão, será que o mamão é meu, será que não é meu? E aí acabou que estragou, né? Quando foi ver já tava todo mais pra lá do que pra cá. Mas eu acho que é isso, né? Muito obrigado, meninos. Muito obrigado pela participação. E eu acho que deu pro pessoal aí de casa entender um pouquinho sobre como que é a dinâmica, sobre no caso das festas, igual o Luiz falou aí, que a república dele, como é uma república maior, mais tradicional, então comumente eles já fazem algumas festas que aí são abertas para várias pessoas, né? E no caso de repúblicas menores, isso já é menos frequente, para o pessoal já entender um pouquinho sobre isso. E aí, meninos, muito obrigado. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa. Tranquilo, gostaria de agradecer vocês aí a oportunidade da gente estar falando, expondo um pouquinho da vida de república, não só na nossa cidade, mas em outras cidades também, que o pessoal possa vir para cá e escolher um bom local para morar, porque a gente morar sozinho é uma coisa, mas morar numa república, morar com mais gente, o convívio social só aumenta e as coisas, tem pontos negativos que são poucos, mas os pontos positivos são muito maiores. Acaba virando uma outra família, né? Sim, é o que eu ia falar agora, que existem pontos positivos, pontos negativos, mas se tem uma certeza que eu tenho é que eu não poderia estar morando num lugar melhor, sabe? A gente aqui é muito família, a gente se ajuda em tudo, sempre tudo muito junto. Então, bom sentir isso mesmo longe da família, sabe? Porque não são laços de sangue, são pessoas de outros lugares, de outras realidades que estão morando juntas e vivem bem com isso. Então, muito obrigado, meninos, por vocês terem participado e até mais, né? Quando passar essa pandemia, a gente curte uma festa juntos, então. Quem sabe, né? E agora, vamos falar de um assunto que deve fazer parte da rotina de todos vocês que sonham em entrar em uma universidade pública, o Enem. A gente sabe como os estudos estão mais complicados nesse período de pandemia. Pensando nisso, nossos programas iremos convidar uma pessoa para dar umas diquinhas de como vocês podem se preparar melhor para o Enem. O tema de hoje é redação. Para falar sobre isso, convidamos a Carol Archer, que é professora de redação do cursinho pré-vestibular Atena, lá em Belo Horizonte. Confere aí. Olá, queridos! O meu nome é Carol Archer e eu sou professora de redação. Então vem comigo que hoje eu vou te dar 4 dicas para você estudar a redação do Enem. Sim, galera, ao contrário do que diz o senso comum, redação não é inspiração, não é sentar com a folha em branco e esperar os espíritos dos grandes escritores aparecerem e não é uma questão de sorte. Redação é prática e suor com estratégia. Então vem que eu vou te ensinar como fazer isso. Primeira dica que eu tenho para te dar aí nos estudos para redação. Tenha um caderno de repertórios dividido pelos eixos temáticos em que os temas do Enem podem se encontrar.
Eu te sugiro 7. Vamos lá. Meio ambiente, saúde, questões sociais, educação, direito e cidadania, arte e cultura e ciência, tecnologia e economia como um grande eixo. Por que eu te sugiro essa divisão? Porque você nunca vai adivinhar o tema do Enem, eu te garanto. Mas eu tenho certeza que ele está em um desses 7 eixos. Então, quando você estiver assistindo as aulas de temas, quando você estiver assistindo a sua aula de história, depois de assistir um vídeo com o crush, você vai anotar esse repertório dentro de um dos 7 eixos. Para que isso? Para quando o Enem estiver chegando lá perto de janeiro, você não ter desespero. Ai, meu Deus, eu não sei repertório para nenhum tema. Você vai pegar esse seu caderno e vai revisar os repertórios. Confie em mim que você vai me agradecer demais da conta. Segunda dica fundamental: planeje os seus textos. Lá no canal do YouTube da Atena, a gente tem um vídeo só explicando como planejar o seu texto. Mas não importa que você siga necessariamente os nossos passos. O que importa é, você precisa pensar o seu texto antes de escrever ele de forma estruturada. O planejamento de texto deve ser escrito. Não planeje ele só na sua cabeça. Faz um esquema mesmo do que vai ter na introdução, nos parágrafos de desenvolvimento e na proposta de intervenção. Dessa forma você salva tempo e ponto, tá bom? Confie em mim. Nada de começar aí sem saber onde vai parar o seu texto, porque não vai dar certo. Terceira dica fundamental para o estudo da redação. Você não vai gostar de mim nesse momento, mas é verdade. Pratique a reescrita. Não adianta produzir texto atrás de texto e tirar sempre a mesma nota. Isso te deixa frustrado, chateado e com raiva da produção de textos. Então eu preciso que você priorize a qualidade da sua produção. Ao invés de fazer 2 textos novos por semana, por exemplo, é muito mais eficaz que você faça um texto novo e uma reescrita. Dessa forma, você vai poder sentar com o seu texto que já foi corrigido por alguém e trabalhar os erros de argumentação, de coesão e assim por diante, para não cometer eles de novo. A gente precisa se adaptar aos nossos erros e conhecer eles para prevenir, tá bom? A quarta e última dica é: faça exercícios de redação. Sim, exercícios de redação. Como assim? Você tem problema com a proposta de intervenção? Então você vai selecionar 4 temas e escrever apenas parágrafos de intervenção. Dessa forma você pratica o texto por partes e quando chegar no texto completo, você já melhorou aquela partezinha ou outra que estava danificando a sua nota. Gente, espero que vocês tenham gostado. Coloquem essas dicas em prática que eu tenho certeza que vocês vão brilhar mais que só na redação. Toda sorte do mundo para vocês na prova, um bom preparo até lá e um beijo para vocês. Deixa ele cortar. Quantas dicas incríveis a Carol trouxe aqui pra gente, não? Se você não anotou essas dicas depois, volta o vídeo aí para a nota 1000 da redação ficar cada vez mais próxima. Chegou a hora da gente mudar um pouco o foco e refletir um pouco também sobre esse momento que a gente está vivendo. A pandemia fez o ano praticamente parar. Estamos nos acostumando a novas formas de interagir, novas formas de estudar e cada vez mais angustiados por não saber quando tudo isso vai passar. Pensando nisso, eu bati um papo super bacana com a psicóloga Luísa Migliolari, que é especialista em psicanálise pela PUC Minas e atua em consultórios e serviços de saúde mental há 6 anos. O tema da nossa conversa foi saúde mental e os estudos na pandemia. E você confere tudo agora. Então, pessoal, já estou aqui com a Luísa Migliolari. Ela vai bater um papo com a gente sobre saúde mental, como que a gente consegue manter aí os estudos e tudo certinho para a gente sair bem no Enem, que já está chegando em janeiro, e para a gente ter muito sucesso nessa prova. Bem-vinda à nossa universitária, Luísa. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria saber de que maneira você acha que os alunos eles podem utilizar alguns métodos para manter a concentração nas aulas online, sabendo que tem muitas distrações, né, em casa. Como que a gente consegue fazer isso? Então, esse período, né, tá muito difícil, porque é tudo muito novo para todo mundo, né? A gente tinha, assim, os recursos da internet, das tecnologias, mas a gente não usava ele tanto, né, assim, do jeito que a gente utiliza hoje, que virou o único recurso, né, que a gente tem, a única saída possível para a gente continuar uma comunicação, né, para a gente continuar a nossa vida. Então, foram surgindo, né, estudos, pesquisas que vão começando a
tentar explorar um pouco sobre isso, né? Porque a gente ainda está vivendo esse momento, então a gente ainda não tem nada definido, né? Mas a primeira coisa que foi pensada quando começou a pandemia, começou os estudos online, por exemplo, foi essa questão de como que vai concentrar um aluno, né? Se no celular, por exemplo, a gente pode sair do aplicativo e usar redes sociais, então, como fazer isso, né? Então, assim, primeiramente, eu acho que tem a questão do professor, da metodologia também, né? Que ele vai ter que ter uma criatividade nesse momento, né? E eu acho também que para a gente pensar em concentração, nesse momento a gente tem que entender o porquê que a gente quer isso na nossa vida, né? Qual o motivo que você está ali estudando aquele conteúdo? Qual que é o seu interesse? Então, se é para o Enem, e aí, mas não é para o Enem especificamente, né? É para o futuro, é para entrar numa universidade, é para fazer um curso que você sonha, um curso que você deseja. Então, tem um objetivo muito maior ali do que simplesmente fazer uma prova. Então, essa é a forma que a gente tem que pensar de motivação, né? Porque a gente pensar o porquê que você está fazendo isso nesse momento. Ou uma outra coisa é que você tem que ter um lugar apropriado para você conseguir estudar, né? Não adianta a gente pensar que em qualquer lugar, de qualquer forma, só porque a gente tem uma tela ali de celular, que a gente consegue assistir uma aula, realmente absorver esse conteúdo. Então, assim, a gente precisa ter pelo menos uma mesa com uma cadeira, porque a gente vai ficar muito tempo sentado, então, quem puder, né, porque são questões também de possibilidades, né, das pessoas, puder ter uma cadeira um pouco melhor, ou usar um recurso tipo uma almofada, então, assim, ter um ambiente para a gente poder estudar faz toda a diferença. Tem muita gente que eu estou atendendo, né, nesse momento da pandemia, que fala que não está conseguindo concentrar, mas está estudando na cama, né? Então, não adianta, a gente não consegue, né? Só da gente estar na cama, a gente já tem outros, a gente já pensa, a gente já começa a ficar com sono, a gente começa a querer mexer no celular, então é importantíssimo ter um ambiente organizado para a gente poder estudar. Uma outra orientação que eu costumo às vezes dar, né, assim, é a questão de conversar com a família sobre a questão do silêncio durante a aula, porque, querendo ou não, se você tem um estímulo ali fora que tá rolando uma conversa, um riso, ou algo mais interessante ali fora, ou até outras coisas, né, que acontecem nas dinâmicas familiares, a gente se desperta para aquilo ali. Então, o nosso foco vai para outra coisa. Então, a gente realmente tem que conversar com a família, falar que naquele momento é um momento de estudo, então que a casa precisa estar um pouco mais silenciosa, né? Isso é importante. A questão da luz, né? Uma luz adequada, porque o que muitas pessoas têm relatado do home office, das aulas, é a questão do cansaço, né, na vista. Que era uma coisa que a gente não tinha antes, porque a gente não ficava o tempo todo encarando uma tela, né? Então, é muito importante a gente dormir bem. Quem puder, porque as pessoas começam a relatar que o olho está ficando ressecado, que começa a ficar com a vista muito cansada, né? Fazer intervalos. Eu não acho que tem necessidade da pessoa fazer igual fazia antes, 7 horas da manhã, né? Hoje a gente pode ter uma rotina diferente e que funciona, né? Então, assim, essa questão de concentrar. Você não precisa sentar para estudar às 7 horas da manhã e fazer um planejamento assim, muito detalhado, porque quando a gente planeja muito, coloca muitas metas, a gente tem o costume ali de falhar, né? E quando a gente falha em um momento do planejamento, a gente tem a tendência de quebrar o planejamento inteiro. Então, eu não trabalho muito com essa metodologia de pensar em caixinhas, em fazer metodologias assim. Eu digo sempre para a pessoa assim, é importante a gente ter uma rotina, manhã, tarde e noite. Então, que seja acordar umas 8, 8h30, tomar um café, né? E aí você escolhe se é um momento bom para você estudar ou não, se é um momento para você fazer uma outra coisa do seu lazer. E aí, almoço, e aí o que à tarde você precisa, à noite, né? Então, assim, não dormir muito tarde, ter uma hora ali para você dormir, que você
consegue ter uma boa noite de sono e consegue acordar naquele horário, no dia seguinte. E hoje, a gente tem, querendo ou não, uma opção de escolher. Né? O que você prefere? Você tem mais facilidade para estudar de manhã, de tarde ou de noite? E aí, porque tem gente que estuda à noite muito bem, mas só que a aula era de manhã do cursinho, ou a aula da escola. Então, a pessoa, de alguma forma, tinha que se adequar a uma metodologia ali daquela instituição. Hoje ela pode fazer diferente, hoje ela pode pegar a aula para assistir no momento que ela quer. Então, é muito importante a gente tentar perceber o que a pessoa precisa, o que ela adequa melhor. E aí ela pode ter lazer enquanto isso também. Não é necessariamente precisar ficar o dia inteiro estudando. Então, eu acho que para a gente ter concentração, a gente tem que entender o porquê daquilo ali, ter um ambiente que comporta isso, que faz a gente também se implicar nos estudos. Se você estiver muito cansado, se você ficou ansioso que não está conseguindo concentrar, para um pouco, vai fazer outra coisa. Não fica insistindo, porque a gente fica mais ansioso ainda. E aí a gente perde tempo, porque a gente não presta atenção e depois tem que voltar. Uma outra coisa que pode fazer, assim, você está assistindo a aula, você pode fazer uma anotação em tópicos do que é mais importante que foi falado naquela aula, para você, se caso depois você precise retomar um estudo, você não precisa assistir a aula inteira de novo. Você pega só aquele pedaço do tópico ali e pega ele para estudar, né? Então, te livra de ter que voltar a assistir uma aula inteira por causa de um conteúdo ali dentro. Você pode chamar um amigo para fazer uma videochamada com você, para fazer uma tarefa junto, para estudar ou fazer um exercício, porque isso motiva, tendo um outro ali, um compromisso com alguém. Então, assim, cada um vai buscar uma estratégia. Porque não existe a gente falar, né, uma receitinha e trazer tudo pronto, porque as pessoas estão se comportando nesse momento de maneiras muito diferentes. Então, a gente tem que adequar a necessidade de cada um. Eu acho muito importante frisar essa questão de montar uma rotina, ter uma rotina, mas sempre deixar essas folgas, né, para a gente conseguir adequar melhor, porque nem sempre a gente vai conseguir seguir exatamente aquilo que a gente planeja, mas tentar todo dia melhorar um pouco, né. E aí sobre isso, sobre seguir as rotinas que a gente implementa, acaba gerando também muita procrastinação, às vezes a gente tem alguma coisa para fazer, mas acaba enrolando, não consegue fazer. E como a gente tem tanto tempo disponível, né, porque a gente não está saindo de casa, não tem uma rotina fixa, como que a gente consegue se adequar a isso, pensar um pouquinho nessa procrastinação e também não se sentir tão culpado, né, porque o momento ele é um pouco complicado, então essas coisas acabam acontecendo. Sim, exatamente. O que eu observei esse ano foi que muitas pessoas estão reagindo de formas muito diferentes a esse sofrimento. Porque a gente está vivendo um sofrimento coletivo, né? Todo mundo, de alguma forma, teve alguma perda com essa pandemia. De algum projeto, de algum sonho, de alguma coisa que ia viver. Por exemplo, o Enem, né? Que, às vezes, o adolescente ficou a jornada inteira dele do ensino médio focando e pensando nisso. Então, justo no meu ano, é o ano da pandemia, a gente fica muito assim, né? Justo nesse ano que eu ia fazer a viagem dos meus sonhos, eu não posso. Eu ia morar em outro país, foi cancelado. Então, as pessoas perderam, além de perder, claro, né, fisicamente pessoas importantes na vida delas. E eu sei que eu atendi pessoas, alunos aqui, que perderam. Então, assim, é um momento totalmente diferente mesmo. E o interessante com essa questão da procrastinação, que é uma palavra que a gente usa muito hoje, né, é entender assim, o que eu entendo dela cada um reage diferente. Né? Cada um reage diferente diante de uma perda. Então, a gente vai ver pessoas reagindo diferente. Tem gente que vai ficar na cama o dia inteiro, e aí vai ficar com aquela sensação assim, nossa, perdi meu tempo, esse dia hoje foi inútil. Né? Tem gente que vai dormir o dia inteiro, porque dormir é uma fuga, né? Assim, é uma fuga que a gente tem para não ter que lidar com uma situação. Então tem muita gente relatando muito sono e falando que tem que dormir. Então isso tem acontecido. Outras pessoas eu começo a entrar no Instagram e aí eu me perco ali naquele limbo do Instagram, né? Então tá muito difícil mesmo esse ano para estudos. Muito difícil. Mas tem algumas pessoas, por exemplo, que estão reagindo super bem. Então,
é muito melhor, porque eu acordo na hora que eu quero, eu faço tudo do jeito que eu quero. Então, assim, cada um é de um jeito. Então, a questão da procrastinação, ela é muito complexa nesse sentido. Então, é difícil a gente dizer, assim, como melhorar isso. Né? Como eu te falei na pergunta anterior, essa questão do seu interesse por aquilo, né? Se você tem interesse em algo, você, de alguma forma, deseja aquilo ali, e isso faz você se dedicar. Só que nem às vezes por desejo nesse momento a gente está conseguindo. Tem gente que não tem se adaptado ao online, não consegue prestar atenção. Eu acho assim, uma forma talvez assim de fazer a gente se interessar é fazer perguntas, tentar ser mais participativo na aula, para ver se isso motiva, se isso instiga alguma coisa. Mas assim, eu acho que a gente tem que pegar leve nesse momento com todo mundo, até com a gente mesmo, né? Nesse momento não é um momento da gente ficar se culpando, da gente ficar dizendo que eu fiz algo errado em relação a isso. Todo mundo está tendo muita necessidade de fazer nada, todo mundo está com muita necessidade de um tempo para si, de um sono a mais, de ver um filme, de fazer alguma coisa de lazer dentro de casa que rompa um pouco com isso. Porque imagina, acordar hoje, todo dia quando a gente acorda já com uma pandemia, com esse real da pandemia que invadiu todos nós. Então, algumas pessoas vão reagir a essa perda ficando na cama, não querendo estudar, desistindo do seu sonho nesse momento, ou então tentando, mas não dando conta de ser daquela mesma forma que era antes. O ritmo do estudo mudou mesmo, ninguém está naquele ritmo pesado. Isso não está acontecendo. Então, acho que a gente tem que também se colocar um pouco, né, e falar assim, olha, eu me perdoo nesse momento, porque não é um momento que ninguém está conseguindo, que todos nós estamos juntos, né, nessas perdas. Então, a gente também tem que pegar um pouco leve com a gente mesmo. Se a gente se cobra muito, aí que a gente não consegue realizar as coisas, né? E nessa linha também, você poderia falar um pouquinho sobre quais são os danos psicológicos que esse período pode gerar em todos, né, não só nos adolescentes, mas quais são esses danos e como que a gente pode identificar, em que momento que a gente deve procurar uma ajuda? Então, como a gente está vivendo ainda a pandemia, a gente não pode afirmar, né, nenhuma marca psicológica exata que já está inscrita, né? Isso vão ser estudos posteriores, né, justamente desse trabalho, né, que outros psicólogos igual eu estamos atendendo, né, e fazendo essas observações clínicas, né, dos sintomas que as pessoas têm apresentado. Mas que, assim, geralmente, pessoas que foram me procurar esse ano, né, por causa disso, relataram muita ansiedade, insônia, medo do futuro, medo de como que vai ser, né, medo de que, e se eu entrar, mas mesmo assim vai estar no online e eu vou perder aquele empolgamento, aquela coisa que é quando a gente entra numa faculdade, aquele primeiro ano que a gente conhece as pessoas e faz integração e vive uma vida de estudante ali. Né, eu vou perder isso. As pessoas estão com muita dificuldade de lidar com a perda. Perdas até que elas não estão vivenciando ainda, né? Então, essa ansiedade é muito do futuro, né? Do que vai acontecer comigo. Tem algumas pessoas que estão relatando situações de pânico, de fobias em relação a sair de casa e ficar muito preso no quarto. Isso tem aparecido bastante. Mas, no geral, é a questão da insônia, da ansiedade, do medo de não conseguir, a questão da concentração, de que não consegue estudar e fica muito ansioso em relação a isso. E aí vem as questões em relação também a si, né, de se culpar muito, de achar que é uma pessoa, que ele é o único que não está conseguindo, que outras pessoas estão, então que ele, né, que em questão do Enem ele está perdendo ali alguma coisa em relação a outras pessoas. Um pouco dessas fantasias que a gente tem no ano mesmo que a gente vai fazer uma prova que determina um pouco essa questão de futuro, isso aparece, isso já costumava aparecer. Só que o que eu vejo é que agora está aparecendo no consultório com mais frequência. Né? Tem mais pessoas procurando em relação a isso. Né? Mas os sintomas são relativamente os mesmos de quem antes também procurava, sabe?
com relação a isso, você acha que em que momento que o aluno deve, por exemplo, procurar uma ajuda de um psicólogo, assim, para poder, quando passa de um certo limite, né? Não, o limite, né, eu sempre falo assim que o limite ele é nosso. A gente conhece, né, quando a gente sente que algo não está funcionando bem dentro da gente, né, quando tem algo ali que parece que está ultrapassando, né, a gente sente assim, nossa, mas essa ansiedade que eu estou sentindo, eu não tinha ela antes dessa forma, né, então quando a gente começa a se perceber diferente em relação à forma como a gente se comportava, como a gente sentia antes. E a questão do acompanhamento psicológico nesse momento, assim, para todos, não só para a questão dos alunos, mas é a questão, assim, da gente compartilhar a palavra, sabe? Porque a palavra, ela é o nosso recurso para a gente esvaziar algo de dentro de si. Então, a gente está muito sozinho. No início, muitas pessoas ficaram fazendo vídeo com os amigos, mas isso não se sustentou tanto tempo. Então, eu estou vendo muitos alunos perdendo laços sociais, né? E uma forma de fazer laço, né, assim, é essa da palavra, do dizer, e dessa palavra fazer construção. E aí, junto com a pessoa, a gente tenta inventar soluções novas, criar soluções que para ele vai dar certo, né? Então, a terapia pode ajudar nesse sentido, sabe? De aliviar um pouco, subtrair um pouco esse sofrimento, né, que a gente está vivenciando. Muito obrigado, Luísa. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo, mesmo que breve, ele ajudou muita gente, deu para ter muita informação. Muito obrigado por ter participado. E, gente, a pandemia ainda está aí e a gente precisa se preservar ao máximo. Vamos aproveitar essas dicas incríveis da Luísa. Então, cuidem ao máximo de vocês mesmos e respeitem os seus limites. E lembrem, se puderem, fiquem em casa. Caso precisem sair, usem máscara e álcool em gel. Então, nosso programa está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, mas calma, não vai ainda porque a gente tem uma surpresa incrível para esse final. Vimos muitos assuntos importantes e semana que vem tem mais, hein? Programas da semana que vem, das próximas semanas, serão focados nas áreas das ciências, nas humanas, exatas, biológicas e agrárias. Na semana que vem você não pode perder, hein? Vai ser no dia 20 de outubro e a gente vai focar um pouquinho mais no Centro de Ciências Exatas. Mas calma, porque vão ter vários quadros sobre assuntos gerais também. Então o programa é para todo mundo, viu? E agora a gente se despede. Foi incrível, né, Val? Você Foi gostou? maravilhoso, eu amei. Então, mas agora pra gente se despedir, a gente tem uma performance musical incrível do Jessé, com participação do Nietzsche, uma música do EP deles que está disponível em todas as plataformas digitais, o Plano Bélico. Tchau e até semana que vem. Tchau! Salve, salve, pessoal! Eu sou o Jessé. Eu sou o Nietzsche. A gente gostaria de mandar um salve para a Mostra Universitária e vamos apresentar nosso trabalho para vocês agora. Uma honra estar participando, galera. Salve, salve. Vamos embora, DJ? Vem com a gente assim, Desconcertante Orquestra, música do EP Plano Bélico. Ó. Então vamos lá, devagarinho nessa levada, né, neném? Suave no sapatinho, não quero atropelar ninguém. Só aqueles cara bobo que se acham Eminem, fazendo rima de placo de ice que cês nem tem. Tanto faz que eu tô bem tranquilo. Te falar o papo reto que hoje em dia eu nem grilo. E sem vacilo, minha acústica é melhor do que 1 quilo, menino. Tô poderoso, chefão tipo Alpatino. Acho que cê tá doidão, tipo Tarantino. E se tiver cuidado então, que é cilada Bino. Ainda nem chegou o Natal e eu sei ouvindo o sino. Ninguém falou pra não arrastar e os tiozinhos tão subindo. Suas linhas tão confusas, cheias de incoerência. Suas ideias não difusas, nem sei da existência. Não é a marca da sua blusa, é a marca da minha essência. Cuidado com o que cê usa, tá causando demência. Madrugada gelada, eu no Narcos México. Inspirei, dei uma pausa e vim gastar meu léxico. Acredita que agora eu tô ficando cético. Esse aqui já deu derrame, então chama o médico. Rapper de direita, vergonha alheia. Pouca ideia, zero flow, 10-0 pro beat. E de gorjeta, te dou caneta. Vem. E se quiser aula de flow, batariti no repeat. Larararara, é o groove do caos, é nós, Desconcertante Orquestra. Larararara, é o groove no caos, Bambeia não segura essa. Larararara, é o groove no caos, padrinho. Desconcertante Orquestra. Larararara, é o boom bap,
peso nas track, segura essa, mas não bambeia não deschavando meu dialeto. Barreira são uma melhor que não fique esperto. É na levada, leveza, a vida que eu levo é que os magrelos são só força pra poder sem desafeto. E esse é meu decreto certo. Vem cada um chama geral, mas sem geral, tipo Django no fim liberto. Chega pra conhecer, a lá vão ter. Vem que vive essa noite que nada dá mais prazer. Passa e repassa que nessa eu fiquei sem ficha. Reggae que toca agora, tem um quê de Queen Latifah. Foi feito e fala a verdade. Esse boom bap brisa, o melhor de Adoniran, o pior de Bezerra da Silva. No trem das 11 vou, e além disso, Leonardo da Vinci, eu dou 10 reais de mais, só na paz o que eu quero é a mente sã, que se fodam os papéis. Às vezes palavras nobres, às vezes laia, mas sempre com a intenção que tá posta pra caminhar. E muita referência, que primeiro ouve a lição, senão cê pode lesionar. Lararará, é o groove no caos, é nosso, desconcertante orquestra. Lararará, é o groove no caos, bambeia não segura essa. Lararará, é o groove no caos, padrinho. Desconcertante orquestra. Lararará, é o groove no caos, é o groove no caos. É isso, meu povo. É P Plano Bélico, disponível em todas as plataformas. Tamo junto. Tamo junto.